Amém? Então hoje vai ser a primeira ministração, né, no mês de fevereiro, o tema A Boa Semente, não é isso? Então nós vamos nessa noite estar ouvindo uma palavra, né? O Marquinhos vai estar ministrando, fazendo para nós uma palavra do céu nessa noite, amém? Louva o Senhor com essa palavra dessa noite, tá bom, querido? Abra seu coração nessa noite, eu tenho certeza que Deus vai estar falando com você, amém? Graça e paz, igreja. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, este ano é um ano abençoado. Hoje já é dia 3 de fevereiro e a gente está vivendo um momento gostoso, né? Desde o dia 1º deste ano, né? E a gente está em várias atividades na casa de Deus, né? Em prol do crescimento da obra, em prol da nossa vida espiritual também, né? Que é o principal. E é um ano gostoso, né? Um ano de multiplicação, um ano de promessa, né? Nós fomos ministrados durante aí 12 dias sobre a terra fértil, a plantação, o crescimento, enfim, toda a parte da agricultura física, trazendo para o lado espiritual, né? E agora nós estamos aí num mover gostoso, né? A gente vê aí nos WhatsApp, né? A gente está ali falando de receita, de tantas coisas, né? Para a gente estar no propósito de reforma, né? Nesses 90 dias de jejum aí, né? Que o nosso pastor, né, nos ministrou no domingo passado. E assim, é uma coisa gostosa. Estava vindo aqui de manhã orar, né? Quem pode vir de manhã, quem pode vir meio-dia, quem pode vir 9 da noite, né? Orar, sendo uma bênção. E eu digo para você nesta noite, você vai receber muitas bênçãos este ano, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 13, versículo 31. Desculpa, Mateus 13, versículo óculos é uma bênção. Para longe eu enxergo, bem para perto tem que tirar o óculos. 24. Mateus 13, 24. Amém? Tem como título a parábola do trigo e do joio. Se eu puder pôr no telão, bem? Não consegue? Bem. E quem achou, diga amém. Vou estar lendo aqui. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Diga, boa semente. No seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto à ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Diga assim: eu sou trigo, não sou joio. Amém? Aqui é uma parábola, né? E nós sabemos que a parábola nada mais é comparando as coisas espirituais, as coisas do céu, com as coisas da terra. E por que Jesus sempre estava falando para os seus discípulos sobre a parábola, sobre agricultura? Porque naquele tempo não existia a zona urbana como tem hoje, era a zona rural. E para que as pessoas pudessem entender o que Jesus estava querendo dizer, e até os simples, na verdade, né? Porque aqueles que sabiam que era letrado, obrigado, que era letrado,
não entendia as coisas da terra, porque não viviam na terra. Quem vivia na terra eram os agricultores. Então Jesus ministrava de acordo com os conhecimentos das pessoas daquela época. Tanto, na verdade, que hoje qualquer um de nós sabemos essa parábola, porque algum de nós já plantou alguma coisa, nem que seja uma sementinha, um feijão, num potinho de margarina, né, na escola, como experiência, mas sabe plantar. Bem? Então Jesus, ele ministrou sobre essa parábola. E a explicação dessa parábola está aqui no versículo 36. Bem? Que diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi-lhe Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Eu vou repetir: mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá grande pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Bem? Então essa parábola está bem explicada. Não tem muito assim o que você falar, porque se você falar mais além do que está escrito aqui nessa parábola, não dá certo. Mas nós temos que semear a boa semente. E como nós somos terra fértil, nós temos que ter uma semente nessa terra para que venha dar fruto. Só que acontece que o inimigo, ele é sujo, ele quer copiar tudo o que Deus faz. O inimigo, ele não pode com Deus, ele quer lutar, ele quer derrubar aquele que Deus criou, que somos nós. É como se nós pudéssemos comparar Deus, nós e o inimigo, é como se fosse na escola, quando a gente era criança, até os jovens também que devem passar por isso, na escola, ou até no parquinho, aquele grandão lá, mexe com o menino pequeno, e o menino fala assim: eu vou contar para o meu pai. E aí o menino fica com medo, aquele grandão fica com medo e não mexe mais com o menino. Então, o que acontece? Nós, que somos servos de Deus, como sofremos aflições, nós contamos para o nosso Pai. Nosso Pai há de se carregar de repreender o maligno. Isso que acontece no dia a dia. Só que, o que Deus quer de nós? Que nós devemos ter no nosso coração a boa semente. E nós como somos terra fértil, temos que semear a boa palavra. A semente é a boa palavra. Por exemplo, eu creio que todo aqui conhece pelo menos um versículo da Bíblia. Se alguém falar assim: eu não conheço, vamos orar mais, vamos buscar mais. Mesmo o Salmo 23, versículo 1, todo mundo sabe. Aquele versículo também que fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse. Então todo mundo conhece o versículo. Então é uma boa semente. E se você levar essa semente para aqueles que não conhecem ou não quer saber da palavra de Deus, a semente vai germinar no coração dele e ele vai mudar de situação. Se ele é joio, ele vai virar trigo, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, se não falo memória, fala que os filhos das trevas transformarão em filhos da luz. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos que semear a boa semente. Agora, por que o inimigo às vezes
opera nos nossos corações. Angústia, tristeza, depressão. Não, meu Deus, eu estou na igreja todo dia, eu busco o Senhor, vou nas vigílias, faço oração, jejuo, oro, mas aí de repente vem aflição no meu coração e eu não consigo me libertar disso. Irmãos, o inimigo ele é sujo, mas Deus ele dá vitória para você, dá vitória para nós. Então o inimigo ele quer semear a semente ruim, que é o joio. E a semente, e aqui fala, né, na parábola, que o joio é semelhante ao trigo. Uma comparação, assim, se você for observar fisicamente, na plantação, não tem muita diferença. Mas quem é servo de Deus, quem busca o Senhor, sabe discernir todas as coisas. E como é que você vai semear a boa semente? Você pega e lança uma palavra para uma pessoa. Hoje mesmo, eu estava no trabalho, na hora do almoço, e aí eu falei com uma pessoa lá, que é amiga nossa lá, estava com problema, o pai dela estava no hospital, e ela falou para mim assim, eu vou dizer esse nome assim, como Maria. A Maria, ela é muito ansiosa, né? Ela está doente, ela deveria confiar mais, mas ela é muito ansiosa, né? Eu falei assim, bom, existe 4 tipos de terra, né? Ela, como assim 4 tipos de terra? Eu falei, tem a terra, tem uma parábola que diz que ela vai cair, a semente ela cai no caminho, a outra em pedregais, a outra em pedregais, a outra em espinhos e a outra em boa terra. Mas como assim? Eu falei para ela tudo que nós aprendemos aqui sobre a terra. Eu falei assim, e eu digo para você que eu não posso julgar você e nessa pessoa que tipo de terra você é. Você mesmo vai avaliar que tipo de terra você é. Aí eu falei para ela, ela falou assim, Edilson, eu leio a palavra, começo a ler, e eu não consigo entender a palavra. Eu leio, temos que ler como um livro, ou como pegar, abrir a Bíblia, um versículo e ler, depois, outro dia, pega outro e ler. Eu falei, bom, temos que ler como um livro, mas orando a Deus, pedindo o que Ele quer dizer para mim neste momento. Aí ela falou, mas eu não consigo. Tem até uma pessoa que foi na minha casa, ela para mim, né? Foi na minha casa e acabou, ela quer me trazer para a igreja, e eu não quero isso, eu quero que eu entenda a palavra para depois eu ir. E está certo, quem opera não é a pessoa, é Deus. Aí ela falou assim, então, mas como é que é isso? Aí eu falei para ela tudo, ela baixou a cabeça e falou assim, eu já sei que terra que eu sou o espinho. Eu falei, mas tem um porém, todos nós, tanto eu preciso melhorar. Em certos momentos nós somos terra fértil, mas se vir a aflição, nós vamos tornar-se o quê? Aquela terra que fica cheia de espinho, onde a semente não possa frutificar. Então nós temos que tirar toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia, para que não venha ter esse joio. E o que acontece? Por que o joio entrou nessa plantação aqui? Porque o homem estava dormindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Temos que vigiar. Embora nossa igreja está uma bênção, nós temos aqui terra fértil, está vindo mais vidas aqui, está vindo mais pessoas buscando o Senhor. Você pode ver que todo dia tem gente nova, todo dia tem cura, todo dia tem testemunho. É uma bênção. E então, o que acontece? Se nós não vigiarmos, lá fora a gente pode perder a bênção. Aqui nós temos uma bênção, glória a Deus, aleluia. Mas lá fora, o inimigo está lá fora esperando. Por quê? Para que igreja todo dia? Para que campanha? Para que tabernáculo? Para que aquilo? Não dê ouvido a coisa negativa. Não dê ouvido a coisa que não te edifica. Um certo irmão falou comigo essa semana, na escola dele, ele foi evangelizar um irmão, uma pessoa lá, a outra pessoa foi contradizer aquilo que o irmão estava querendo fazer. Enfim, um estava semeando, o outro estava ouvindo, e o outro estava jogando areia, jogando
espinhos nessa vida. Aí só que aquela pessoa falou, não, eu vou na igreja, eu vou buscar. É isso que acontece. Nós temos que deixar o inimigo fora. E a semente, ela tem que estar no nosso coração, tanto guardar como praticar. Agora eu digo aqui para os jovens, o que você tem ouvido no dia a dia, na escola, no trabalho? Você tem ouvido uma boa semente? Você tem guardado uma boa semente no teu coração? Ou tem deixado as pessoas jogar semente ruim no seu coração? Hoje tem até um ditado, não tem nada a ver, não tem nada a ver, e isso tem nada a ver, é perigoso. O que tem? Isso aí não tem nada a ver. Todas essas coisas, é perigoso. Temos que discernir e guardar a boa palavra. Por exemplo, não tem nada a ver eu estar assistindo o da Pena, eu quero estar bem informado, mas ali só tem coisa negativa. Tudo bem, você tem que estar informado, mas ficar ligado, ficar preocupado, ficar ansioso, não vou mais sair de casa, não vou mais, eu vou ter que trancar a porta, o ferrolho em cima, embaixo, tudo, porque na rua de cima teve um problema perigoso aí. Não, moço, você tem que guardar a boa semente no seu coração, não deixar o adversário dar a última palavra. Para os casados, que semente nós temos dado, os homens, para nossas esposas? Que semente, que palavra temos dado para nossas esposas? É palavra de edificação? Ou é palavra de derrota? Essa roupa está mal passada, ou esse arroz está sem sal, poxa, eu chego cansado, não tem nem um bife, só tem ovo de novo. Não, temos que guardar, temos que deixar nosso coração com palavras agradáveis, com palavras de edificação, não com palavras de derrota, A gente temos que viver o melhor dessa terra. Então, o que nós temos que fazer com a semente? Eu até deixei aqui algumas anotações que o pastor ministrou no domingo, e eu até deixei aqui anotado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão: eu não sou o joio, eu sou o trigo. Amém. Deixa eu achar aqui. João capítulo 13, deixei aqui marcado. Perdi. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Enfim, não estou achando aqui, mas Deus vai me dar entendimento para passar. O que tinha marcado aqui? Anotações. 24. Sempre assim, a gente marca direitinho, faz em casa bonitinho, fica aqui, a gente fica nervoso e acaba perdendo. Mas enfim, eu não vou procurar não. O pastor ministrou no domingo passado que a nossa semente é o nosso testemunho. Nós temos que testemunhar aquilo que Deus fez em nossas vidas. Igual domingo mesmo, quantos testemunhos tiveram aqui e que de repente você nem sabia. Deus trabalha no oculto, e quando vem em público, você fala: meu Deus, Deus é poderoso mesmo. Assim como fez naquela vida, Deus vai fazer também na minha vida. Então, não deixe o adversário se andar na sua vida. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 11, fala assim: passamos o que é bom no tempo oportuno,
Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8. E não retire a semente, não retire da tua mão a semente, né? Porque não sabe, segura até a tarde, porque não sabe se vai prosperar essa ou aquela. Então, você que está buscando a palavra de Deus, você que está com o coração cheio de Deus, buscando a palavra, sempre guarda a palavra no teu coração. E Salmo 119, versículo 5, fala assim para os jovens: como o jovem poderá guardar o seu caminho, observando a tua palavra. E Salmo também 119 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, nós temos que fazer o quê? Viver a palavra de Deus. Jesus, ele não foi diferente. Jesus mesmo, quando ele jejuou 40 dias no deserto, o Espírito Santo levou para o deserto, teve uma batalha tremenda sobre a palavra de Deus ali. Jesus contra o diabo, porque Jesus, ele jejuou 40 dias. E aí o inimigo falou para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães, né? Aí Jesus, vendo que o inimigo tenta dizer assim para ele: mostra quem você é, mostra que você é capaz. Jesus logo diz na palavra dele, lá em Deuteronômio, e falou assim: deixa de conviver a homem, mas tudo palavra que sai da boca de Deus. Aí o inimigo, sabendo que Jesus usou a palavra, usou também o Salmo 91. Então o inimigo transportou lá no pináculo da igreja e falou assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Estou falando, quer dizer que é salvo, né? Está escrito que se você descer, se você cair, os anjos vão te segurar e não vai tropeçar em nenhuma pedra. Aí Jesus também disse para ele: não tentará o Senhor teu Deus. O que acontece? Aí depois o inimigo tentou de novo e falou assim para ele: se tu és o Filho de Deus, todo esse reino aqui me foi entregue, e somente me adore. Na verdade, ali, quando o inimigo diz: este mundo me foi entregue, naquele momento ali, ele não estava errado, porque Adão pecou e aí o mundo jaz no maligno. Mas Jesus disse: somente adorará o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Mas Jesus, quando morreu, quando ressuscitou, Ele disse: todo o poder me dado no céu e na terra. Então eu e você somos servos do Senhor, eu e você somos semente, eu e você somos a terra fértil, e temos a boa semente no nosso coração. Louvado seja Deus. Então creia, irmãos, você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Você tem uma bússola aqui, que é a palavra de Deus. E se você crê, louve ao Senhor nesta noite, né? Dá glória a Deus nessa noite, porque você é uma bênção. Você está aqui nessa igreja hoje aqui porque você tem ouvido a boa palavra. Neste altar você tem ouvido a boa palavra. Muitos aí fora correm de um lado para o outro, mas você está aqui firme, passando tribulação às vezes, passando adversidade, mas você está aqui porque você ama a palavra de Deus e não deixa o adversário roubar isso de você. Diz a palavra de Deus: guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque todas as coisas vencem pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos fortalece, que nos leva para uma vida de vitória, tanto na vida material como na vida espiritual. Louvado seja Deus. Então creia, irmãos, creia que Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você nasceu para vencer. Você é mais que vencedor. É somente perceber a palavra. Somente viva a palavra. E se você não entender a palavra, busque em Tiago, ele vai te dar sabedoria e verdade. Amém? Posso deixar. Eu sou
Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu cheguei um pouquinho tarde que fui levar o Jefferson lá no otorrino. Graças a Deus está tudo bem, já está livre das infecções.